Olá pessoal, sou o Dr. José Ronzani, sou biomédico naturopata e hoje nós vamos falar de auriculoterapia, uma das práticas integrativas complementares. Acompanhe até o final e entenda o que se trata. Auriculoterapia. Você já observou muitas vezes que algumas pessoas estão com alguns pontinhos fixados na orelha, alguns pontinhos normalmente pretinhos? Pois então, aquilo ali são pontos auriculares de auriculoterapia. Mas o que é essa auriculoterapia? Na medicina tradicional chinesa, entende-se que a orelha é um microsistema que é capaz de representar o corpo num todo. Então, se eu pegar e virar a orelha na parte inversa, eu teria como se aqui fosse a região da cabeça, essa parte aqui da coluna, aqui passaria os braços, órgãos e vísceras, toda a parte das pernas aqui mais na parte de baixo. Então, cada pontinho da orelha tem um ponto equivalente no nosso corpo. Quando eu coloco um pontinho nesse local, que é o sistema nervoso, eu provoco um estímulo no tecido tissular, ele vai até dentro na região do cérebro, via sistema vagal, e dali ele se desloca até o corpo, passando uma informação para o corpo. Isso provoca o quê? Uma organização, uma reharmonização do sistema envolvido. Então, conforme a combinação, sequência de colocar os pontos, eu vou ter uma resposta terapêutica. Quando eu fiz um ensaio clínico na Unesc, onde eu peguei dois grupos, um grupo eu coloquei com ponto placebo e outro ponto foi ponto para ansiedade, observou-se uma redução de 52% no nível de ansiedade nas pessoas que colocaram o protocolo de forma correta. Confesso que quando eu fiz o estudo, a minha ideia era mostrar que isso era placebo, ou seja, não tinha um efeito. Só que para minha surpresa, realmente o efeito ocorreu. E aí eu tive que buscar uma explicação para o que ocorria. E a explicação ficou bem interessante. Nós temos um chamado nervo vago, que ele sai do forame jugular, parte dele desce e vai até os órgãos e vísceras. O nome dele é vago porque ele vagueia pelo corpo. E ele é responsável pelas funções automáticas do nosso corpo. Fazer xixi, cocô, batimento cardíaco, tudo isso aí é influenciado por esse sistema vagal. Quando se coloca os pontinhos aqui, eu faço com que esse sistema vagal, que controla as funções automáticas, ele fique mais harmonizado, fique mais próximo ao natural. A consequência disso, a ansiedade reduz, o estresse reduz. E lembra daquelas dores que a gente conversou sobre o corpo? Quando põe um pontinho exatamente na região correspondente onde está doendo, a dor ela se dissipa. E a dor some, literalmente. Isso acontece várias e várias vezes. E por que tudo isso acontece? Porque eu mexi num microsistema que me permite acessar o meu corpo num todo. Uma prática terapêutica bacana, e quem já passou por um processo de auriculoterapia com certeza já percebeu a diferença. Lógico, isso é preciso de estudo, conhecimento, saber o local exato, a combinação de pontos para que isso aconteça. Não é simplesmente fixar pontos aleatórios. Tanto que quando eu fiz o ensaio, onde eu botei ponto aleatório, não teve o resultado. Ele teve quando foi feita a prática de modo correto. Então, a auriculoterapia realmente funciona, é benéfica e leva a gente para o nosso estado mais natural possível. Você já fez um processo de auriculoterapia? Comente aí embaixo qual foi a sua experiência, compartilhe com os amigos, diga se foi bom.